a economia, qual que é a ideia da economia? O principal, digamos assim, é a parte da ciência social que estuda como empregar os recursos produtivos, escassos muitas vezes, frente a uma sociedade que tem um nível de consumo quase que infinito. Atualmente, onde a gente vive, na nação que a gente vive, temos essa condição de capitalismo, e aí você vai buscando aí N situações. Você tem um carro 1.0, você quer seguir para 1.4, e daqui a pouco um 2.0, daqui a pouco uma caminhonete turbo, e assim você vai desenvolvendo. Então a economia, ela trata toda essa ideia da onde está vindo esses recursos e para onde você pode direcionar. Lógico que aqui a gente vai falar o quê? Por isso até que eu coloquei o título, Economia para quem não é economista. A economia em si, se a gente buscar lá no fundo, tem teorias, tem N situações, mas chega a ser uma parte mais teórica, tá? E não é isso que a gente vai tratar aqui hoje, até porque eu não sou economista, eu tenho o know-how e acompanho esse mercado incrível aí de bolsa de valores há mais de 10 anos. Então é isso que eu quero te mostrar. Tá? Então, se depois da administração, depois da ciências contábeis, você se sentir à vontade, ou hoje talvez despertou algo, vou fazer ciências econômicas, vou fazer economia, vai ser incrível. Mas hoje eu quero te falar sobre a prática. Tá? Então, a gente vai ter bem rapidinho, então, a definição de economia, qual é o sentido digamos assim, algumas definições que a gente tem, microeconomia e macroeconomia, o SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional, o desenvolvimento econômico, sustentabilidade financeira, e aí sim, finanças pessoais e mercado de ações, que é onde a gente já vai estar chegando. Tá? Então, a grande situação da microeconomia é o quê? São agentes individuais que tomam decisões de consumo e produção e informação de preço, ou seja, oferta e demanda num aspecto mais micro, num aspecto visando mais consumidor, visando muitas vezes uma localidade, visando muitas vezes uma empresa menor ou de uma determinada situação. Essa é uma microeconomia, é um sistema onde você vai estar digamos assim, relacionando elementos locais ou numa esfera um pouco menor do que a macroeconomia. Que a macroeconomia é o quê? Estuda todo o fator. O setor público, em geral, é o mais idealizador, digamos assim, dessas políticas macroeconômicas, porque ele busca estabilidade de preços, alto nível de emprego para você gerar renda, o crescimento econômico, controle de inflação, controle da moeda. Então, por isso que muitas vezes a gente vê aquela situação assim, lá em 2010, com R$100, eu comprava tantas sacolas, por exemplo, ou ia no mercado em 2010 e comprava X. Hoje, em 2021, eu vou no mercado e com R$100 eu compro muita pouca coisa. Então, isso é o controle de inflação. É onde a macroeconomia está, é onde atua o ministro da economia e entre outros poderes aliados a essa estrutura toda. Então, macro e microeconomia. Seguindo, nós temos também o quê? O Sistema Financeiro Nacional, que é o que, digamos assim, o que define as regras, Porque você imagine, dinheiro, investimentos, endividamento, se isso não tivesse regra, nós estaríamos aí numa situação bem complicada. Então, o que define tudo isso é, de fato, o quê? O Sistema Financeiro Nacional. É formado por um conjunto de entidades e instituições. Então, é por meio desse sistema que as pessoas, as empresas, o governo, circulam a maior parte dos ativos, ou seja, tanto para o pagamento quanto para o recebimento. É o que direciona, é o que dita as regras, digamos assim. Tá? Deixa eu só verificar aqui, vou acessar aqui com vocês. Se você quiser depois verificar com mais calma, com mais tranquilidade, você vai ter aqui o site do Banco Central. Então, o Sistema Financeiro Nacional tem alguns órgãos importantes, ou seja, a CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que é um dos órgãos maiores, que está acima do Banco Central, e acima da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. E aqui daí a gente tem outros, por exemplo, SUSEP, Previc, cada órgão direcionado para uma situação. Tá? Então, é o que dita a regra. Então, aqui Banco Central, e depois você pode olhar aqui sobre o Sistema Financeiro Nacional. Talvez até a ideia de TCC e tudo mais, tanto na área de administração quanto na área de contábeis, sobre o Sistema Financeiro Nacional. Porque aí são várias entidades, são várias situações ligadas nesse
no sistema financeiro. Tá? Mas isso aqui é para você ter um embasamento, para você ter uma ideia do que é e como é feito todo o processo. Seguindo, aí a gente vai ter também o quê? A parte do desenvolvimento econômico e sustentabilidade, que ela é um processo que começa a ocorrer nas nações, nos estados, nas cidades, ou seja, na esfera macro, e ela vem para a esfera micro, né? Ou seja, quando elas realizam a revolução capitalista toda, e se define pelo aumento sustentado da produtividade, ou seja, da renda por habitante, junto com um sistema mais de acúmulo de capital, né? Até você chegar, por exemplo, naquela situação de desenvolvimento que imaginamos o quê? Uma cidade bem pequena, daqui a pouco vem e se instala uma empresa grande, ou vem e se instala uma empresa de uma provedora de tecnologias, por exemplo, ou de pesquisa, de inovação, e aquela localidade dá um boom econômico. Ou seja, eu tenho mais poder aquisitivo para aquela localidade, e aí eu vou ter que ter hotéis, vou ter que ter mercados, vou ter que ter farmácias, é um desenvolvimento em cascata, é um desenvolvimento econômico, de forma muitas vezes sustentável, outras não. Né? Mas essa é a ideia também do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade, ok? Pessoal, então eu te falei que era bem rápido e que nós íamos aí fazer uma pequena introdução sobre essa parte da economia, digamos, quando eu falo no sentido de forma macro. Esses são alguns fatores, são alguns elementos aí que nós temos da economia. Tá? E agora a gente vai para a parte mais prática dessa economia, que é o quê? É sim falar de dinheiro, é sim falar de finanças, que é aquilo que muitas vezes a gente tem dúvidas, ou enfim, a nossa cultura é muito engraçada, né? Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, mas muitas vezes né, você vai tendo ideias e ações por base no meio que você está, ou com base na sua criação e tudo mais. Mas isso é algo que você pode definir se você deseja seguir nessa área ou não, ou digamos assim, quais são as suas escolhas, tá? Então, na segunda parte que nós temos, o que a gente vai ter aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E aí sim, vamos falar um pouquinho agora de dinheiro e finanças e tudo mais. Tá? Então, deixa eu só compartilhar a tela. E aí a gente vai falando. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá, já vai mandando no chat, você já pode ir, fica bem à vontade para ir perguntando, a gente vai esclarecendo, tá? Só compartilhar a tela aqui, e aí a gente segue a nossa conversa. Então, eu sempre falo, né, que a gente vai ter o quê? Durante a nossa trajetória como humano, a gente vai ter, em geral, se você analisar bem, você vai ter aí dois problemas. Tá, pessoal, tá visualizando minha tela, apresentação? Ok? Perfeito. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Eu sempre falo que a gente vai ter aí dois problemas, né? Em geral, na nossa vida toda, ou se você parar e analisar hoje, os teus principais problemas estão relacionados a dinheiro e a família. E essa é a grande, digamos assim, situação que a gente tem hoje. O relacionamento pode colocar debaixo do guarda-chuva da família, você vai gerar, ou teoricamente tende a gerar uma digamos assim, um contexto familiar, né, quando você começa a namorar, aquela coisa toda, então você gera um contexto familiar, e isso tudo, o dinheiro está nos acompanhando, tá? Então, dois problemas que a gente vai ter. Eu sempre falo também que o dinheiro é algo muito interessante, porque antes mesmo de você nascer, você já precisa de dinheiro. Você vai ir lá para a maternidade, vai ter lá quando é esperado uma criança, enfim, você precisa de dinheiro. E depois que a gente parte, depois que a gente morre, também precisa de dinheiro. Então você imagine que como que a gente não vai estudar sobre dinheiro, como que a gente vai, digamos assim, não vai tentar aumentar aquilo que a gente tem com juros compostos, juros trabalhando ao nosso favor. Então, esses dois problemas, em geral, dinheiro e família, eles estão interligados. Então, a gente fala com muitas pessoas que você vai conversando, você vai analisando, e você vai ver que
são famílias que muitas vezes não conversam sobre dinheiro, são relacionamentos, são casamentos que muitas vezes não conversam sobre dinheiro, são namorados que começam a namorar e não falam sobre dinheiro. Então, isso tudo, muitas vezes você vai dizer, nossa, professor, isso é muito extremo. Não é extremo, tá? Por quê? É melhor você já ir definindo, você já ir alinhando no início e saber o que de fato a pessoa pensa, do que daqui a pouco você está numa relação ou numa situação mais envolvente, tendo lá um investidor, por exemplo, que não compra qualquer coisa ou toda a mente dele é para investir, e temos lá uma gastadora ou um gastador com um cartão de crédito sempre estourado, ganhando 2.000 e gastando 4, no cheque especial. Opa, então, mais dias ou menos dias, esses interesses, esses, digamos assim, esses perfis vão conflitar. Tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente, tenha essas duas situações. Uma situação é a gente passar pelo problema, né, você estar no problema e não saber que existe isso. Aí você pode pensar muitas vezes, isso é somente com o outro, ou será que ninguém mais no mundo passa por isso? E aí quando você vai ver, quando você sabe que existe dinheiro e família, você fica ciente daquilo, e aí você passa a agir de uma outra forma, tá? Então, eu sempre gosto dessa abordagem porque é o quê? É uma base. Hoje, por exemplo, eu não sei da forma que você foi criado, da forma que você foi desenvolvido, né, pelo seu pai, pela sua mãe, enfim, pela pessoa responsável, mas muitas vezes a gente não tem essa apresentação ao dinheiro, né? Em geral, muitas vezes a gente vê o quê? Que para nós termos um bom carro, a gente precisa de um carnê grande, que para nós termos uma casa, a gente precisa de um endividamento de 30 anos. Né? Então, isso não é verdade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Professor, eu vou te falar que não é verdade e depois eu vou te mostrar. Então, são situações que muitas vezes a nossa cultura, da forma que a gente vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, né, lá da primeira infância, e depois vem vindo, é um pouco diferente. Né? Então, da mesma forma hoje, por exemplo, eu invisto já mais 2008, já mais de 10 anos, mais 12, 13 anos. Mas tem situações que, por exemplo, hoje meu pai tem 65, mas se eu falar para ele, por exemplo, determinado BDR vai pagar dividendos em dólar, isso ainda é o bom para a geração dele foi o quê? Comprar terrenos, construir casas e alugar, né? Viver, ter aquela renda passiva. Então, da mesma forma, quando você fala em usar cartão para uma pessoa mais de idade, ou ela prefere ainda usar um cheque, né? Um cheque. Então, e talvez para nós, ou uma geração mais, digamos assim, mais recente, o que é cheque, né? Nunca vi isso, nem sei o que é. Já tenho meu cartão, que não pago tarifa, já quero algo mais específico e vou seguindo nesse caminho, tá? Então são situações, pessoal, que é interessante que a gente entenda, tá? Para que você também não conflite, ou daqui a pouco a gente vai ter essa conversa, você vai dizer, meu Deus, poupança é uma porcaria, tirem seu dinheiro da poupança. Não façam isso, já tive problemas com pais me ligando, tá? Então não façam isso, mas assim, com pais lá por exemplo, quando a gente vai falar no ensino técnico, no ensino jovem, você apresenta algumas coisas e a galera fica bem empolgada, mas é pé no chão, o que eu já adianto para você é o quê? O médio e longo prazo digamos assim, é o melhor investimento que você vai ter, tá? Então, são alguns fatores que eu queria comentar com você antes. Então, seguindo aqui a linha dos dois problemas que a gente falou, né? Dinheiro e família muitas vezes vão estar interligados nisso, e é bom que você saiba disso, tá? E aí, seguindo, a gente vai ter o quê? Algumas possibilidades. Eu sempre gosto do termo de investimentos e possibilidades, né? Então, é aquela ideia que eu comentei em algumas situações também. Para você ter muito dinheiro hoje, ou você já nasce rico, você já nasce herdado, né, de algo, você casa com alguém rico, mas esse é um aspecto um pouco mais difícil, porque se você já nasceu, digamos assim, não nasceu milionário, teu convívio, digamos assim, aonde você circula socialmente é diferente, né? Então é pouco provável que você venha também se casar com alguém rico.
um talento muito especial, né, um jogador, um funkeiro, um MC, sei lá, um youtuber. Hoje a onda é outra, né, hoje o contexto é outro. Ou você continuar jogando a Mega Sena e tudo que for jogo que te oferecem, né? Mas você pode também o quê? Estudar os juros compostos, estudar o mercado de ações, estudar boas empresas e no médio e longo prazo, nenhuma dessas variáveis, nem nascer rico, nem casar com alguém rico, nem ter um talento muito especial, nem ganhar na Mega Sena, vai fazer uma diferença para você que começa a investir. Tá? Então, são alguns pontos que às vezes a gente, numa segunda, por exemplo, depois, ou numa sexta-feira, depois de um dia cansativo de trabalho, um final de mês, com fechamento, muitas vezes, você chega esgotado e diz, meu Deus, eu só queria ter um pouco mais de dinheiro. Então, são alguns passos, pessoal, que eu gostaria de te mostrar que é possível, sim, mudar essa realidade, tá? Como eu falei anteriormente, a nossa cultura, muitas vezes, ela nos fala o quê? Você vai crescer, você vai fazer uma universidade, depois você vai fazer uma pós, depois você vai fazer um concurso público e você vai ter um bom emprego para ter uma casa própria, um carro, um emprego que pague bem, principalmente se for anteriormente, hoje não mais tanto, né? Mas anteriormente era o quê? Concurso público, aí depois que você passar no concurso público, aí você se aposenta. Então, ou seja, aquele padrão que muitas vezes a gente é inserido, e mesmo muitas vezes você não tendo, digamos assim, uma aceitação, você acaba indo porque foi o padrão imposto, ou você viu o seu pai nisso, ou você viu o seu tio que deu certo nisso, ou você viu um conhecido que deu certo nisso, você acaba seguindo essa direção, de ter uma casa própria, de ter um carro, um bom emprego e se aposentar bem. Algo de errado nisso? De forma alguma. Eu sempre falo, são modelos, pessoal, são modelos que a gente possui e são situações que há pessoas, por exemplo, que vão passar a vida inteira no mesmo emprego e está tudo bem, está ótimo. Ela ama fazer aquilo. Né? Eu mesmo, na minha família, por exemplo, meu pai ele se aposentou no Serviço Público Federal. Então você imagine qual era a minha cabeça ou o que era inserido na minha cabeça até eu ter um poder de decisão. Você vai ser funcionário público federal, né? Ou seja, eu fiz 22 concursos, mas eu não tinha aquela ideia, eu não queria isso, porque era um outro perfil, era uma outra ideia, né? Por isso que eu digo, não tem nada de errado. Há pessoas que vão amar aquilo e vão ficar na mesma empresa por 30 anos e tá tudo certo, e vão ter sua casa, vão comprar um terreno, vão construir e tá tudo bem. São perfis, são formas de você investir, são formas de você desenvolver. Então, o que muitas vezes a gente visualiza são pessoas inseridas em um padrão e estão infelizes. Então, aí é uma luz amarela e é onde muitas vezes essa situação pode ser mudada a partir dos investimentos. Então, por isso que eu chamo muito de possibilidades, investimentos e possibilidades, porque pode sim te dar uma realidade, pode sim te dar uma vida melhor, pode sim te dar um salário extra naquilo que você parte dos teus investimentos. Tá? Então, essa é a minha ideia bem interessante também, ok? E lógico, né, anteriormente, se você falasse lá uns 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Meu Deus, era um processo todo engessado, era todo difícil. Hoje, se você prototipar, principalmente algo na linha de fintech, algo nessa linha, é muito rápido, né? Você conseguir subir a empresa, validar ela, ou validar a ideia, validar o produto, validar o serviço, deu certo, o mercado aceitou, não aceitou, descontinuei, ou segui e escalo. Hoje a gente tem um boom de validar, deu certo, escala, ou validar, não deu certo, descontinuo, tento de novo. Então, um grande segredo, muitas vezes a gente vai ver pessoas que até ontem, digamos assim, eram pessoas normais, trabalhando o dia todo, daqui a pouco o cara pediu demissão, a gente está vendo muito isso, né? Pediu demissão, se trancou no quarto, estudou, teve alguma ideia e fez um app, e o app dele, né, o aplicativo do celular, foi super bem, e enfim, começou a escalar isso, e daqui a pouco veio uma empresa grande e compra, tá? Então, são situações e situações, né? Então, eu sempre falo também que quando a gente está muito no operacional, trabalhando 12, 15 horas por dia, a gente não tem tempo de pensar, né? Você emenda o domingo a domingo, você está trabalhando exaustivo, e não tem aquele tempo de planejar como vai ser a sua vida dali para frente, tá? Então,
Esse é um ponto importante também, para que você possa refletir. Pessoal, por que eu estou falando isso? É para te dar uma base, para te dar uma ideia do que pode, ou talvez você vai se identificando com esses fatores, né? Você vai identificando alguma situação, e aí você acaba, deixando esse assunto mais interessante. Ok, pessoal? Se vocês estiverem, se isso está fazendo sentido para vocês, se vocês estão concordando ou não, só manda um sinal aí no chat, ergue a mão, manda um ok, posso continuar, encerra logo, professor, não aguento mais, só manda um ok aí para a gente ter uma sinalização de vocês também, se está tudo certo com a nossa conexão, tá ok? Seguindo, então vamos lá. Muito bem, olha aí, Amanda, Jéssica, Gustavo, ok, perfeito, Laís, obrigado. Então, vamos lá. Luana, brigadão. Então, a gente segue. Gabriel, então a gente segue aí. Então, qual que é a ideia? A nossa cultura, muitas vezes, vai nos digamos assim, muitas vezes até pessoas próximas vão dizer, nossa, isso está totalmente equivocado, ou a forma que você está realizando isso não está certa, e assim por diante. Mas esse é um padrão, né? Então a nossa cultura muitas vezes vai estar direcionando a forma que a gente investe, só para a gente entender e poder chegar a um limitador interessante. Pessoal, então qual que é a ideia? Tá, então agora eu sei que, por exemplo, se eu estou em uma cultura que é bom ter poupança, casa para alugar e endividado, é uma situação e eu posso mudar. É uma luz amarela que a gente pode acender aí. Qual é essa luz amarela? O primeiro passo é o quê? Você tem dívidas? Meu Deus, professor, eu já deixei de me preocupar, deito e durmo, porque de tanta dívida que eu tenho, mesmo que eu trabalhasse mais 20 anos, eu não conseguiria cobrir o meu cartão de crédito. Né? Ou não, professor, não tenho dívidas, né? Mas eu não invisto. O que eu ganho, eu gasto, ou eu apenas guardo. O guardar não é investir, tá, pessoal? Então isso é bem importante. Eu conheço pessoas que, por exemplo, deixam o dinheiro parado na conta unicamente para ter o dinheiro lá e não investe. Mas isso ao longo de 1, 2 anos, ou imagine 5 anos, 10 anos, faz muita diferença. Então, primeiro passo, você tem dívidas? Né? Tenho dívidas. Ok, então se olhe no espelho, assuma que você está endividado e vá buscar uma situação, ou seja, renegociar essa dívida. Eu tenho um endividamento de tanto, eu estudo um pouquinho sobre juros, você possivelmente vai ser um administrador, um contador, então estudo um pouquinho sobre juros, e aí vem a ideia do quê? Eu renegociar essa dívida, né? Eu preciso renegociar ela por um juro menor, né? Então, deixa eu só interromper aqui e voltar na parte das dívidas, que é bem importante, pessoal, por quê? Muitas vezes as dívidas nos tiram o sono, baixa a nossa performance no trabalho, porque você está preocupado. Você está num momento ali que você está recebendo talvez R$2.000 e tem R$6.000 em dívida. Então, qual que é a ideia? Renegociar essas dívidas. E o outro ponto importante também é o quê? Parar de fazer novas. Então, por mais que você, digamos assim, tenha que andar com a mesma calça jeans agora 1 ano e meio, 2 anos, mas eu vou sair das dívidas. Então, é um estado de felicidade que a pessoa chega. Já tive casos, já tive pessoas que a gente conversou, enfim, vou sair da dívida. Umas coisas assim, desses 7, 20 mil reais, vou sair. E foi, e começou a gerar buscou outro emprego, outra fonte de renda até sair. Saiu. Qual que é o outro passo? Uma reserva de emergência, pessoal. Eu penso que nunca antes a gente teve tanta informação de graça, YouTube, Instagram, N situações. Uma vez era mais a universidade, isso, que formava administrador, formava contador, formava economista para o mercado financeiro, ou enfim, para essa parte de finanças pessoais. Né? Mas hoje a gente tem uma enxurrada de Instagram, de YouTube, de materiais falando de educação financeira. Né? Então, lógico, o primeiro passo a gente precisa dar, sair das dívidas, depois uma reserva de emergência. A reserva de emergência, o que a gente sempre costuma comentar? São 6 meses armazenando, digamos, ou 6 meses de dinheiro acumulado. Né? Então, digamos que eu ganhe, por exemplo, R$1.000 por mês. 6 meses, são R$6.000, ou seja, se eu sair do emprego amanhã, der tudo errado, eu tenho o quanto eu ganhava investido em algo rápido, com uma liquidez, ou seja, eu tenho acesso imediato a esse dinheiro.
Tá? Então, a reserva de emergência, hoje a gente fala o quê? 6 meses do seu custo de vida. Eu tenho, professor, já 12 meses. Fantástico, incrível. Né? Nunca falamos tanto de reserva de emergência quanto do último ano para cá. Por quê? Tinha pessoas que tinham uma reserva de 3 meses e aconteceu de perder emprego, de fechar a empresa, e os 3 meses foi passando, né? Então você imagine, conta chegando, você não ter essa rentabilidade, é bem preocupante. Então por isso que é muito importante, sair das dívidas, reserva de emergência. Vai ser tentador, pessoal, pegar a reserva de emergência e investir. Não faça isso, tá? Por quê? A reserva de emergência, como já diz o nome, é para emergência, ou seja, eu perdi o emprego, não consegui outra fonte de renda, ou uma doença na família, ou algo muito específico que eu tenho que realizar, que eu tenho que fazer, é uma situação de vida ou morte, assim, por exemplo, você tem a sua reserva de emergência. Tá? É diferente, por exemplo, quando eu guardo dinheiro para viajar, quando eu guardo dinheiro para fazer um intercâmbio, quando eu guardo dinheiro para fazer o investimento ou ali uma oportunidade para fazer uma pós, um MBA, enfim, é um aspecto um pouco diferente, tá? Então, essa é a ideia da reserva de emergência. 6 meses do seu custo de vida investidos em algo com uma liquidez rápida e que você consiga ter o acesso de forma bem rápida, como já diz o nome, de emergência, tá ok? Seguindo, e aí sim, a gente vai para a parte do investimento, ou seja, eu já saí das dívidas, eu já consegui formar a minha reserva de emergência, deixa eu compartilhar minha tela aqui, já consegui gerar minha reserva de emergência, estou tranquilo, né, se porventura amanhã eu for demitido, coisa nesse sentido, eu não vou ficar preocupado como que eu vou pagar as contas no mês que vem e tudo mais, então tenho esses passos importantes, ó, dívida, reserva de emergência e investimentos. E aí sim a gente chega no início do processo dos investimentos, que é o quê? Tanto para ser das dívidas, quanto para a reserva de emergência, quanto para os investimentos, é interessante você ter o quê? Até que clichê isso, né? Mas é importante você ter um controle pessoal. Eu ganho R$1.000. Aonde que está indo esses R$1.000? Está indo R$100 no mercado, está indo mais R$50 em lanche, mais R$50 em condução, mais R$200 em faculdade, ou cursos e capacitações, enfim, aonde está indo esse dinheiro? Então, hoje você pode fazer isso através de um controle pessoal, um Excel, ou um Google Drive mesmo, né, no Planilhas. Eu, particularmente, Irineu, tenho o meu desde 2004, 2006, mais ou menos, 2004, penso eu, era tudo em Excel, depois migrei para o Google Planilhas, que me dá mobilidade, ou seja, com o celular, em offline, eu consigo alimentar essa planilha. Né? Mas é simples, pessoal, não precisa fazer um auê todo que você vai ficar cansado de lançar, não é essa a ideia. Descrição, valor, e vai um campo lá onde você vai ter o teu salário. Então, o salário vai diminuindo, então, o supermercado, R$100, diminui lá do salário que entrou. Saldo, 900, e vai fazendo, tá? Para você vir identificar aonde você está gastando mais, se é supérfluo, se não é, e assim por diante. Então a gente pode fazer isso numa planilha ou no app, tá? Outra situação, pessoal, agora sim começa a ficar a parte boa da nossa conversa, que é o quê? Juros. Juros. O que você entende por juros? Né? Primeiro ponto, a gente precisa entender que temos dois fatores aí, deixa eu voltar aqui. Temos dois fatores. O juro de quem paga sempre é mais alto do que quem recebe. Ou seja, no meu investimento, o juro sempre vai ser menor do que do meu financiamento. Ponto. Esse digamos assim, algo que você tem que ter em mente. Por que isso? O juro, pessoal, é aquilo que eu coloco o dinheiro trabalhar de verdade. Então, eu coloco lá R$100 e o juro vai me dar 101. Isso já é muito alto, né? Mas ele vai te dar, imagine R$100 com 30 centavos. R$100 outro mês. R$100 com 30 centavos vai ser sobre esse montante. Então, é o juro sobre juro que a gente chama. Ou seja, o primeiro mês eu coloco R$100. No segundo mês, eu tenho lá R$100,30. No terceiro mês, está rendendo sobre R$100,30. Então, eu coloco mais, digamos assim,
mais um montante ali, esse vai rendendo juros sobre juros. Então, é muito importante a gente saber do quê? Sabe quando que eu, Irineu, assim, chegou o momento que eu disse, não, esse negócio eu preciso fazer os juros trabalhar para mim. Quando eu pensei que, opa, eu tenho que trabalhar 30 dias para ter um salário, mas eu tenho gasto todos os dias, praticamente. Ou, na época, né, eu tinha final de semana. Então, opa, se eu estou gastando todo dia, eu preciso ter fontes todos os dias. Eu preciso ter centavos reais entrando na conta todos os dias. Por que a gente recebe uma vez por mês? Ou seja, quanto vale o meu dia, quanto vale a ideia, digamos assim, de juros hoje? Quanto que eu posso estar recebendo por dia? É uma coisa um pouco diferente da nossa mentalidade, porque você trabalha 30 dias, recebe e paga as contas, e aí muitas vezes eu escuto o quê? Ah, professor, terminou o mês no dia 10, como assim, né? Então, dia 10 e dia 12 eu não tenho mais dinheiro. Meu Deus, e o resto mesmo você vai fazer o quê? Então, a partir do momento, pessoal, que eu pensei o quê? Opa, se tem 30 dias no mês, eu preciso ganhar esse dinheiro, ganhar esses juros com mais frequência. E aí é onde começa a mudar a mentalidade. Tá? Eu sempre digo muito também que o investir, na maioria das vezes, é mais mentalidade do que digamos assim, dinheiro, grana, digamos, montante grande. Né? Não, para mim começar a investir, eu preciso de 5 mil reais. Esquece isso, você não precisa. Eu vou te mostrar que com 15 reais amanhã, se você quiser, você já começa a investir. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar isso. Então, são fatores que às vezes a nossa zona de conforto diz, não, mas você precisa de 10 mil para investir. Fica endividado que está tudo certo. E, claro, vai dar um trabalho de você fazer alguns passos, mas é possível. Tá? Então, esse fator, pessoal, dos juros é muito importante você entender. Você é futuro administrador, você é futuro contador. O que são juros? Né? Eu sempre falo também. Os juros é interessante porque quem paga sempre vai ser um montante maior. Quem recebe é menor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui na nossa apresentação, a gente vai ter a seguinte situação, ó, juros de 1% ao mês. Quase que hoje, quase que, digamos assim, muito pouco provável que você vai ter algo com liquidez, ou seja, acesso imediato, com 1% ao mês. Cuidado, tá? Isso tem mais cara de golpe de pirâmide, como a gente viu recente aí, robô da NASA, o Nick, outras coisas aradas aí que a gente tem no mercado, que nem dá para chamar de mercado, né? Mas aquelas promessas de 1% ao dia, já vi casos. Então você coloca 5 mil reais e convida um amigo, não sei o quê. Quando falando em convidar amigo, cai fora, pessoal, tá? Isso é furada. Mas qual que é a ideia? 1% ao mês, por exemplo, hoje tem vencimentos, tem investimentos que estão pagando 1% ao mês, mas sabe qual que é o vencimento? 2031. Ou seja, você empresta o dinheiro para o banco e o banco empresta para outras pessoas. E quem paga? 500% ao ano. Isso é uma base de cartão de crédito. Ó. Esse dado que eu peguei ontem, ó, juros e mora em caso de atraso, 14,75% ao mês, mais 2% de multa, mais um custo efetivo total de 426% ao ano. Entendeu? A ideia, eu sou investidor, sempre vou receber um juro menor. Agora, se você contrair uma dívida, você imagine você pagar mais de 500% ao ano. É muito dinheiro. Por isso que muitas vezes a pessoa vira o quê? Vira uma bola de neve. A dívida de R$1.000 e ela começa a atrasar ou pagar o mínimo do cartão de crédito. Pessoal, se alguém de vocês está pagando o mínimo de cartão de crédito, depois me chama no chat e vamos conversar. Tá? É sério. Vamos parar com isso para você ter uma saúde financeira melhor. Mas aí que começa o perigo. E muitas vezes a gente está numa fase do quê? Antes dos 25, por exemplo, ou logo depois dos 18, que é tudo mais fascinante, né? Então eu tenho um cartão, vou fazendo, só que a dívida vai chegando, tá? Então, aqui é muito importante a gente entender. O juro é bom para quem recebe, não para quem paga. Para quem paga é sempre mais custoso, custa muito você ter o dinheiro imediato. Eu contrair, por exemplo, um empréstimo, é um dinheiro fácil, um dinheiro rápido, né? Porém você vai pagar por ele. Então, e paga alto, né? Então 500% ao ano é mais ou menos isso de cartão de crédito. Tá? Aqui tem um outro exemplo, ó, também, esse aqui eu tirei ontem, ó, de um banco, né?
Ó, encargo rotativo, 7% ao mês, pessoal. Encargo máximo do próximo período, 10%. Totalizando ali um custo efetivo total de financiamento à fatura em torno de 207% ao ano. Tá? Esse aqui é um pouco menor. Mas se você vai fazendo juro sobre juro, vira uma bola de neve. Tá? Então, muito cuidado com essa ideia do quê? Dos juros. Tá? Então, eu não sei se hoje você está pagando juros ou está recebendo. Tá, ok? Mas é um alerta aí que eu te comento sobre os juros. Tá? Então, esteja sempre no lado de quem recebe. Tá? Você receber juros todos os dias, por exemplo, de aplicações, é muito bom. Tá? Mesmo que o vencimento dela seja para daqui a um tempo. Mas o juro, um dividendo, um juro sobre capital próprio, isso é muito bom. Tá? E eu penso que depois que você começa a receber o primeiro, é um estilo de vida. Você só quer receber mais e mais e mais. Ah, por quê? É um juro sobre juro. E isso vocês estão, até o final da graduação, enfim, vocês vão estar aí super aptos, vocês vão estar com autoridade para falar sobre esse juro composto e tudo mais. Então, nada melhor do que usar todo esse conhecimento a favor de vocês nas finanças de vocês. Tá ok, pessoal? Então, seguindo. Então, só para dar uma outra abordagem sobre juros. Seguindo. Algo que eu coloquei no convite também era o quê? Sobre casas, né? Muitas vezes a gente vai ter aquela ideia do quê? Ah, professor, eu trabalho, estudo, mas eu quero mesmo é comprar minha casa própria. Por quê? Por que não pode ser uma casa alugada? Então, muitas vezes, a gente vai ter essas situações justamente porque aquilo que a gente falou lá no início, a nossa cultura do quê? Comprar uma casa. Então, anteriormente, a gente tinha o quê? Hoje a gente ainda tem, né? Essa ideia que eu preciso ter uma casa própria. E quando, na verdade, não é bem esse fator. Você pode sim ter eu conheço pessoas, por exemplo, que hoje está na faixa de torno aí de mais de 700 mil reais investidos, pessoas próximas, e moram de aluguel. Por quê? Uma parte desses investimentos paga o aluguel para ela, né? E paga um aluguel aonde ela deseja morar, próximo da atividade profissional dela. Ela quase não depende de carro para fazer isso, porque é uma locação central. Né? Então, são alguns fatores, pessoal, que muitas vezes a gente pensa assim, mas aí o aluguel eu estou pagando o que é meu. Será que é seu? Né? Vai ser seu depois de 20 anos, e 25 anos, e vai entrar governo, vai sair governo, vai dar enchente, vai dar terremoto, vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar pandemia, vai dar um monte de coisa. E aí sim o imóvel vai ser teu. E aí muitas vezes quando esse imóvel é seu, ou quando você compra, você apenas tem, o que eu escuto bastante é o quê? Ao invés de pagar o aluguel, eu pago o que é meu. Né? Mas aí você está pagando o que é seu lá num terreno distante, lá num bairro distante, você vai depender de carro, você vai depender de N coisas, quando que muitas vezes essa entrada nos investimentos, lá com o tempo vai pagando um aluguel e os seus investimentos só vão aumentando, tá? Mas eu vou falar, não se apavore, não saia da nossa conversa ainda, tá? Eu já vou já vou te mostrar, pessoal. Então, comprar ou alugar? Essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo também, de compra ou alocação, né? Qual que é a ideia? Pontos positivos. Eu, particularmente, Irineu, eu sempre vou optar pela locação, por mais que eu tenha imóvel próprio, mas foi lá de oportunidade. Hoje, com a ideia toda e a forma de aplicação, enfim, não compraria um imóvel não, né? Com certeza investiria. O imóvel que temos foi lá de oportunidade, lá em uma época que o boom imobiliário aconteceu, você comprava terrenos a 7, depois valorizava e aquilo era, né, explosivo. Hoje já estabilizou isso, né? Então temos que ter esse cuidado também. Mas é muito cultural também. Eu quero ter uma casa minha em tal lugar porque vai me dar proteção patrimonial, vai me dar status, eu quero ter a minha grama verde com o cachorro e o carro né, enfim, qual que é a ideia? Então, temos tanto pontos positivos quanto negativos. Alguns pontos, por exemplo, de negativos, é o quê? Justamente, o positivo é o quê? Essa ideia toda do sonho, de formar uma família, de formar patrimônio e tudo mais. A ideia mais racional do negócio, quando você compra, né, uma casa ou financia, aí você vai ter o quê? A entrada, né, você não vai conseguir financiar o imóvel em geral 100%. Você vai ter custos, pessoal,
no sentido de vistoria, contrato, registros, registro de escritura, registro na prefeitura, registro em mais algum órgão, dependendo do estado, dependendo o município que você está, aí o ITBI, que é imposto, mais, como falei, escritura. Então, todo esse montante, ele varia de 5% a 8% do valor do imóvel. Tá? Então, muitas vezes, aquela ideia também, eu estou pagando R$1.000 de aluguel, vou financiar, porque com R$1.000 eu pago o que é meu. E aí no primeiro mês aquele negócio já dá uns 3 mil. Por quê? Os 1.000 de aluguel, né? Que teoricamente você entendeu aí que ia dar 1.000 de parcela, mas aí vai ter contrato, vai ter vistoria, vai ter N custas que muitas vezes, quando a pessoa do banco te oferece, é lindo, maravilhoso. Então sempre, pessoal, mesmo se você tiver uma ideia de financiar, sempre peça todas as taxas envolvidas no financiamento, para você ter real sentido, ter real valor de quanto vai pagar. Tá? Eu já vi pessoas se endividarem nesse momento, da compra da casa. Deixa eu voltar aqui, isso é sério. Eu já vi pessoas se endividarem no momento da compra da casa. Por quê? Irineu, eu pago 1.200 de aluguel, então vou pagar o que é meu. Ok. Aí foi lá, financiou programa de habitação, 30 anos para pagar. Aí o que acontece? Primeiro mês, ou todo ano o processo, teve contrato, teve tudo isso que a gente comentou. A pessoa não tinha reserva de emergência, por exemplo, porque ela pegou a reserva de emergência dela e colocou de forma errada. Ela pegou e deu de entrada na casa. Faltava, por exemplo, mais uns 20 mil. Ela pegou a reserva de emergência dela e colocou aquilo. E aí, quando veio o contrato, veio a vistoria, veio uma série de fatores para, de fato, aprovar o financiamento. O que aconteceu? Ela fez o empréstimo. Então, no outro mês ou 2 meses depois, não era só os 1.000 que, teoricamente, ela pagava de aluguel e vou pagar o que é meu. Mas ela tinha aquele outro empréstimo para poder fomentar tudo aquilo, e daí estava morando mais longe de onde ela morava, e daí o carro deu problema, e aí porque começou a usar mais o carro, então desenvolveu um bolo de neve. Tá? Então muito cuidado, pessoal, futuros administradores, futuros contadores, sobre como você vai desenvolver, se porventura em algum momento você fizer ou contrair uma dívida nesse sentido. Tá? Mas eu creio que a partir do momento que você começar a investir, essa mentalidade muda. E aí você vai ver um montante lá, você vai dizer, não vou dar para uma casa não isso aqui. Essa entrada aqui, se eu investir em fundo imobiliário, por exemplo, é algo muito, digamos assim, que já vai me render. Então já vou te mostrar também como fazer isso, tá? Fundo imobiliário. Então essa é uma ideia e uma situação bem importante, tá, pessoal? Então vamos lá. Qual que é a ideia do comprar e alugar? É essa aqui que eu estava te comentando, né? Sobre os investimentos, de você ter de fato aí alguns pontos positivos e negativos no sentido de você alugar ou comprar uma casa, e aí você vai ter esses gastos que muitas vezes a gente fica só na empolgação, já sonha com a casa e tudo mais e acaba não calculando. Então é importante a gente calcular. Seguindo, nós temos o quê? Hoje tinha o Minha Casa Minha Vida, e hoje temos aí, foi agosto do ano passado, né, o Casa Verde e Amarela, que é o programa do governo de habitação. Tá? Fiz uma simulação aqui, pessoal. Por exemplo, um apartamento de R$250 mil. Prazo máximo, 420 meses, prazo escolhido, enfim, tá? Olha o valor da entrada aqui, ó. 87.874. Guardem esse valor, depois a gente vai usar ele. Se alguém puder colocar no chat esse valor para mim, 87.874,36. 87.874,36. Esse aqui é a entrada, ou seja, 250 mil é o valor do apartamento. Mas eu tenho que ter aqui 87.874 de entrada. Né? Então, essa entrada aqui é significativa. E o valor financiado, guardem esse número também, pessoal. Isso aqui eu fiz hoje à tarde para mostrar para vocês, ó, 162.125. Então, olha aqui, ó, 35 anos de financiamento por um programa de habitação. A primeira parcela, 1.226. Professor, mas se eu pago de aluguel, né? E a última, 412,87. Meu Deus, professor, eu vou pagar 3,4 lá no final. Você entende? Só que olha só, no final você vai pagar 360.796. Quando você financiou 162.125. Então, hoje, nós estamos aí numa taxa anual, mais ou menos, de juros de 6%, depende do banco, até de 6% a 10%, vamos supor, nessa linha.
Tá? Então, ao longo dos 35 anos, você paga aí um segundo imóvel, né, se ele valesse somente os 162, sendo que você já deu 87 de entrada. Então é bom a gente ter isso em mente, porque os 162 do financiamento, lembra que a primeira parcela é 1.226, mas eu vou ter todos os encargos, todo o processo do negócio, vai sair mais caro. Né? Então, nós termos isso em mente, já é um ponto muito positivo quando a gente fala de comprar ou alugar um imóvel, ok? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a tabela, fiz a tabela aqui também, ó, sobre esse financiamento, pessoal. Às vezes vocês vão pensar, não, esse professor está ficando louco. Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar, ó. Deixa eu ver se você vai ver minha... Só interromper aqui, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui, ó, que eu quero te mostrar o seguinte, ó. Essa planilha aqui vai te dar uma dimensão maior, ó, sobre o que a gente está conversando. Ó. Aqui eu tenho o quê? Ó? A situação que nós temos, talvez vai estar um pouco menor, mas depois eu vou deixar essa planilha também para você, ó, se qualquer coisa você me pede. Tá? Mas ó, a primeira parcela aqui, ó, 1.226, e vai indo, 1.200, 1.200, 1.197, e vai seguindo até lá na finalização, onde você vai ter aqui 360.796. Tá? Então aqui muitas vezes pode parecer o quê? Ah, professor, mas isso eu estou pagando e vou pagar o que é meu, eu nem vejo, né? Mas a conta chega, pessoal. E outra situação também que é bem importante, nós temos o quê? Aí você pode me falar assim também, ah, mas eu vou abatendo do FGTS. Percebe a situação? No caso, você pode estar fazendo o seguinte, estou abatendo o meu FGTS. O teu FGTS, indiretamente, ele é uma reserva de emergência. Se você for demitido, você vai sacar esse dinheiro. Já conheci casos também, já conheci pessoas que iam abatendo do FGTS. Quando dava o tempo de FGTS, ia lá e quitava. Logo foi demitido. O que aconteceu? Saiu com o salário do mês. E o mês que vem, com uma parcelona da casa. Né? Então, a pessoa fica preocupada, a pessoa fica ansiosa, a pessoa não vai ter uma produtividade boa e assim por diante. Tá? Então, esses são alguns fatores, pessoal, que se assim, ó, talvez se a gente olhar para o lado, vocês vão identificar pessoas assim, o cara lá, pensa se dá alguma coisa errada. Talvez vocês já comecem a identificar esse tipo de fator. Tá? Então, aqui é uma planilha bem interessante também, ó, de todo o montante que pode ser gerado ao final desses 420 meses, né? Então, 420 meses dividido por 12 vai dar 35 anos. Então, muita coisa pode acontecer nesse tempo, né? Então, tem uma série de fatores aí. Eu fico imaginando sempre o quê? Se você começar a investir, por exemplo, 1.226 por mês, né? Isso aqui vai te deixar, com certeza, no final dos 35 anos aqui, já passa o teu primeiro milhão. Tá? Porque é um investimento que vai ser um pouco diferente, depois já vou te mostrar como é possível, tá? Então, seguindo, pessoal, vamos lá. Então, essa é a ideia, só para te mostrar aqui sobre os juros, ok? Uma situação bem interessante também é o seguinte, a gente começa a investir. Deixa eu só ver se voltou a tela aqui. Só compartilhar de novo. Aqui, ó. Parar a apresentação, deixa eu pegar ela de novo aqui, ó. A gente começa a investir. Comecei a investir ou comecei a armazenar o dinheiro de uma forma melhor depois da nossa conversa, enfim. Não quero mais pagar juro, quero receber juro. Qual que é a ideia? Aí chega nesse momento aqui, ó. E vocês também, né, administradores, contadores, ativos e passivos. Isso vocês são autoridades em falar, pessoal. Ou seja, ativo é tudo aquilo que me gera renda, aquilo que me gera juro. Passivo é aquilo que tira o dinheiro da minha carteira, tira o dinheiro do meu extrato, né? Ou tira lá da minha conta. Ou seja, quando você começa a investir, você começa a ver os primeiros resultados. Aí vai chegar um momento que você vai ter dinheiro suficiente para comprar o ativo que você quer. Independente. Vai chegar um momento que você vai ter o dinheiro suficiente para comprar aquilo que você lá atrás tinha como uma ideia, eu quero muito uma moto, quero muito um carrão. Vai chegar esse momento que você vai ter para comprar à vista, e aí você não vai comprar. Tá? Porque se você chegar nesse momento, o que vai acontecer? Tua mentalidade já é outra.
teu mindset já é outro. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar nesse momento, você vai ver que começa a mensurar que aquilo não era tão importante, e assim aí você começa a fazer outras escolhas. Tá? Então, optem, pessoal, por situações de ativos, aquilo que gera renda para você, tá ok? Então, vai chegar em algum momento que você vai dizer, ah, não, mas isso, professor, realmente assim, ó, vale muito mais a pena. Agora eu cheguei no momento que eu tenho dinheiro para comprar a moto que eu quero, eu tenho dinheiro para comprar o carro que eu quero, tudo isso é um passivo. A sua casa, onde a gente mora, né, no caso a casa de cada um, enfim, é um passivo. Se eu moro de aluguel, eu não tenho que fazer toda aquela manutenção. Mas se eu tenho imóvel próprio, quebrou o portão, eu tenho que mandar arrumar. Quebrou uma janela, tenho que mandar arrumar. Um telhado. Tudo isso é um passivo. Tá? Então, tudo aquilo que não gera lucro é um passivo. Tá ok? Então, tenham em mente, pessoal, em ter ativos na carteira de vocês. Ter muitos ativos para que você consiga gerar mais dinheiro além do seu trabalho, enfim, você vai tendo aí juros sobre juros, tá ok? Então essa é a minha ideia, de ativos e passivos. E esse momento, pessoal, tenho certeza que para vocês vai chegar. Futuros administradores, futuros contadores, vai chegar com certeza. Aí você vai pensar, bah, será que esse ativo, se eu investir ele, ou esse passivo, né, o valor desse passivo investido vai me gerar quanto? Né? Então você vai chegar nessa mentalidade bem satisfatória, tá? Então, são alguns pontos. Eu, particularmente, assim, falando para vocês, uma vez eu queria muito uma moto específica. E vai a moto. Eu saí de casa, eu penso que umas 2 vezes para ir na concessionária comprar a moto. Chegava lá, olhava para a moto e imaginava o mês que vem que ela ia estar desvalorizada, a FIP dela ia baixar. E se eu investisse aquele dinheiro, eu teria mais ativos. Né? E aí depois já vinha aquela parte, né, que você já começa a investir, aí você já pensa, ah, não, mas aí se você cair, se você não sei o quê, e acaba não comprando. Tá? Mas isso vai com o tempo, pessoal. Então, ativos e passivos, vocês já são autoridade para falar também, futuros contadores e administradores. Seguindo, algo bem importante, Deixa eu voltar aqui. Algo bem importante é o quê? Nós termos entendimento de alguns indicadores básicos. Eu falo do quê? CDI e Selic. Selic e CDI são 2 indicadores básicos fundamentais que todos os administradores, contadores e pessoas que vão investir devem saber. Tá? Então, muitas vezes a gente pergunta assim para as pessoas, mas qual que é o rendimento que você tem na tua cooperativa? Esses dias dei um auê com o pessoal das cooperativas que eu pensei que, nossa, né, ia ter que me explicar publicamente, porque eu falei que o RDC não era tão bom, né, e de fato provava lá que não era. Aquela determinada poupança não rendia tanto. Tá? Então são fatores, pessoal, que quando a gente começa a entender o que é Selic e o que é CDI, de fato não está rendendo, professor. Realmente eu poderia estar ganhando mais. Tá? Então são fatores que muitas vezes a gente começa a entender, vai fazer mais sentido. Então Selic é o que? A nossa taxa base de juros. Você talvez vai ver aí, mês que vem tem reunião do Copom, vai ter uma mudança possivelmente para mais na taxa Selic, né? E aí você vai ver no G1, vai ver no canal de notícia que você segue aí, Selic aumenta. E aí depende do veículo que vincula aí essa informação, parece que o mundo vai acabar, que você vai pagar muito mais de juros, que você vai ter um rio de juros. A Selic ela vai subindo de forma gradativa, tá? Então, no médio, no curto prazo, sim, você vai pagar mais juros se for uma dívida aí com taxa flutuante, tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Selic, então, é a taxa básica de juros. Atualmente, hoje, né, é em torno de 2,75%, ok? Então, 2,75%. Professor, o que é o CDI? CDI é outra taxa que nós temos aí, em geral, deixa eu compartilhar a tela aqui e vou te mostrar que ela é um pouquinho abaixo da Selic. Então, por isso que nós temos investimentos que rendem 100% da Selic. É um investimento interessante para você ter de reserva de emergência, para você ter liquidez, ou seja, eu tenho 100% de Selic, você vai se protegendo da inflação e tem esse dinheiro à disposição. Então, taxa básica de juros, Selic, 2,75 ao ano. Quanto dá isso ao mês, professor? Então, a gente vai fazer o quê? Você vai pegar aí e vai dividir, né? Os 2,75 dividido por 12, a gente vai ter em torno de 0,22% ao mês,
tá? Essa é a Selic. Algo que renda 100% da Selic, hoje está rendendo 0,22% ao mês, de forma bruta, porque aí você vai ter lá o imposto de renda, vai ter algumas situações, tá? Então, 0,22 é 100% da Selic. Aqui nós temos uma ideia de como a Selic ela trabalhou, né? Olha só, aqui em 2011, aqui na casa dos 12,5%, aí depois aqui em 2015, ó, aqui você não precisava entender nada de finanças, nada de investimentos. Se você deixasse o seu dinheiro lá rendendo Selic, aqui rendia mais de 1% ao mês, tá? Então, aqui ó, de abril de 2015 até mais ou menos abril de 2016, por aqui, ó, foi muito alta a taxa Selic. Aí depois começou a corrigir, foi. Aqui hoje, ó, 2,75, e agora a tendência é que ela faça uma subida aqui leve, mas que ela tenha uma correção aí até o final do ano, possivelmente. Tá? Então, são alguns fatores importantes que a gente precisa saber. Selic, a taxa base de juros. Né? E aí nós vamos ter o quê? O CDI. O CDI, ele é o quê? Selic 2,75 e o CDI, que é o certificado de depósito interbancário, atualmente em torno de 2,65. Percebe que é um pouquinho abaixo da Selic. Então, um rendimento que renda 100% do CDI, ele está rendendo 2,65 ao ano. Né? Isso tudo, pessoal, é ao ano. Então, 100% da Selic, eu tenho um rendimento de 100% de Selic. Tesouro, por exemplo, ele vai estar me rendendo lá 2,65 dividido por 12. Tá? E 100% do CDI, 2,65 dividido por 12. Tá? Então, pode ver que a diferença é pequena. Ó. 2,65 dividido por 12, a gente vai ter aí 0,220, e antes era 0,229. É pouca diferença, mas isso no longo prazo faz uma diferença grande. Tá? Então, só voltar aqui, essas são duas situações, pessoal, que a gente precisa entender. Tá? Se talvez ficou alguma dúvida, se talvez ficou algum questionamento sobre CDI, CDB, Selic, pode mandar, depois eu vou deixar meu e-mail, meus contatos, para que a gente vá conversando e você tenha entendimento. Que amanhã você ligue para o gerente do teu banco, da tua cooperativa e peça, quantos por cento do CDI meu investimento está rendendo? Essa pessoa te fala assim, ó, ela rende 97%, rende 89%. Luz amarela, pessoal. Tem coisa melhor hoje, na corretora você consegue coisa melhor. Né? Então a pergunta vai ser qual? Qual é o percentual do CDI que o meu rendimento está rendendo? Né? Ou a minha aplicação está rendendo quantos por cento do CDI? Quando você faz esse tipo de pergunta, se o gerente te colocou numa aplicação de ruim para péssima, ele já vai começar, não, mas a gente pode melhorar a taxa, né? Então, aí você já vai lembrar de mim e vai pensar que você, de fato, está numa aplicação ruim. Tá? Mas quando ele te fala, não, está rendendo, por exemplo, no 100%, 110% do CDI. Então, é aceitável, dependendo do vencimento, dependendo de uma série de fatores. Mas, opte, pessoal, por, no mínimo, 100% do CDI. Tá? Então, aplicação de renda fixa, mínimo 100%. Ok, pessoal? Pessoal, como estamos indo? Posso continuar? Posso seguir nessa linha? Tá muita falação, já vou entrar no prático do negócio. Pode colocar no chat aí, ou levanta a mão, posso seguir, tá fazendo sentido? Podemos continuar? Ótimo, obrigado, Sabrina. Jorge, obrigado. Ótimo, Jéssica. Perfeito, pessoal. Essa é a hora que vocês estão voltando para frente do computador, Não, brincadeira. Então, ótimo. Obrigado, pessoal. Então, vamos seguindo. Vamos lá. Temos mais uma conversa só e aí depois a gente já vai para as partes de conclusão, tá? Para não te sobrecarregar muito, tá? Mas essa é a ideia fundamental. Temos duas situações que eu quero mostrar também para vocês, que é o quê? Falamos, então, de Selic, falamos de CDI, e aí nós entramos, de fato, aonde?
na renda fixa e na renda variável. Qual que é a grande ideia da renda fixa e da renda variável? Isso é bem simples. Professor, eu não suporto perder dinheiro. Eu coloco R$100, eu quero sempre ter 101, 102, 103, 104. Isso é renda fixa, ok? Eu coloco 100, não posso perder dinheiro. Então, aí você vai para a renda fixa. Mas assim, se eu te falar que você coloca R$100, amanhã você pode estar com 90. Mas daqui uns 2 meses, você pode estar com 120. Opa, isso é renda variável, tá? Isso não é uma promessa, pessoal, é uma renda variável, ou seja, ela tem variações. Mercado, política, social, religiosa, econômica, N situações podem fazer a renda variável ter variáveis. Então, por isso que é muito importante você entender seu perfil também. Não tem nada de errado, nada mesmo, pessoal. Hoje, por exemplo, a gente vai ter essa conversa. Eu não sei se vocês já tinham algum conhecimento, depois a gente vai falar mais, vou abrir mais para pergunta, enfim. Se você já tinha conhecimento desse assunto, enfim, ou se você já é investidor, ótimo se você já for, mas daqui a pouco, assim, eu não suporto perder esse dinheiro, ou no momento que eu estou, não posso perder, né, nada. Então, renda fixa. Se eu consigo ter uma pequena variação, ter segurança, ter garantias, mas eu não preciso de dinheiro agora, é uma renda variável. Tá? Então, 2 aspectos. Eu, Irineu, particularmente, gosto muito da renda variável. Né? Já teve, eu sempre falo, é muito fácil você ir dormir, por exemplo, quando o teu dia ali, as ações, tudo, você ganhou, por exemplo, R$15.000. É uma alegria, você deita e dorme. E quando você perde 20, quando você perde 15, né, você deitar e dormir. Então, claro, ao longo dos anos, como a carteira foi crescendo de forma escalonada, isso tá super tranquilo. Né, lá o ano passado, 6 circuit breaks, enfim, super tranquilo, aproveitei e comprei mais. Mas há pessoas que, eu coloco 100 e ele fica naquela pilha, né, eu não posso perder o 100, então isso também não pode ser, pessoal, investir, ele não pode ser algo doloroso, não pode ser algo ruim, tem que ser algo saudável, algo bom, que você goste daquilo e que lá na frente, lá na sua velhice, você possa desfrutar também, né, o caminho todo você vai desfrutando, mas lá você vai desfrutar mais porque o bolo vai ser maior. Então, renda fixa, renda variável, 2 aspectos também para você se identificar, qual que você prefere. E aí a gente começa na renda variável, poupança. Por que a poupança é ruim, né, no momento que a gente está? O que acontece? Pessoas que têm poupança anterior a maio de 2012, elas têm aí 6% ao ano, né? Após esse período, com a nova regra, que não é mais tão nova assim, ela possui o quê? Quando a taxa Selic for maior ou igual a 8%, 8,5%, a poupança rende fixa 0,5% ao mês. Quando ela é menor, ou seja, já faz algum tempo aí, alguns anos que ela está menor, de 8,5% ao ano, ela rende 70% da Selic. Ou seja, hoje a Selic, 100% dela é 2,75%. Menos 70%, a gente vai ter 1,90% ao ano. Isso gera 0,16% ao mês. Né? Então, a cada R$100 que eu invisto na poupança, eu tenho aí 16 centavos mensal. É pouco, professor? É pouco. Né? Porque se a gente for analisar o contexto da inflação, que daí é um assunto para uma outra aula, para uma outra conversa, é muito interessante também, mas para uma outra aula, para uma outra conversa, o que vai acontecer? Ele não bate a inflação, né? Então nós temos que ter esse cuidado, se está acompanhando, ou seja, a inflação é aquele poder de compra. Tá? Então, hoje a poupança renderia em torno de 0,16%. Aí a gente vai ter o quê? Títulos públicos. Títulos públicos é o quê? O Tesouro Direto. Né? Então, aqui, ó, Tesouro Direto, você pode acessar o site do Tesouro, depois, ó, tesourodireto.com.br. Aqui você vai ter todas as informações também. E simulações. Então, por exemplo, aqui eu tenho vencimento. Tudo aquilo que eu invisto tem um vencimento. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um Tesouro para 2055, ó. É o IPCA, que é um outro indicador, assim como o Selic, assim como o próprio CDI, o IPCA é um outro indicador, IGP é um outro indicador. Então, aqui eu teria o investimento mínimo, né? Então, hoje eu consigo investir no Tesouro a partir de
R$ 32, tá? Aqui, ó, R$ 31,51. Esse é o mínimo que eu consigo aí para investir no Tesouro Direto, com vencimento para o ano de 2024. E aqui a gente vai ter toda uma simulação. Se você clicar aqui, ó, na simulação você pode, ó, quanto você quer investir hoje, quanto eu quero resgatar no futuro. Então depois, com calma, você pode fazer uma simulação aqui e ver a sua aposentadoria, né? Ou a sua reserva de emergência, enfim, como você desejar. Então, títulos públicos também, ele chega numa renda fixa, por mais que durante o caminho ele varie, né? Ele faça variação, mas vai pela contratação, ou seja, lá no vencimento vai ser pago aquele valor. Então, título público. Aqui, pessoal, é o quê? Exemplo de um CDB, ó. Um CDB da Riachuelo, por exemplo. Ah, professor, não sabia que a Riachuelo tinha CDB, pensei que era só roupa, calçado, bolsa. Não. O que acontece? Por trás do processo, por trás dessas empresas grandes, eles precisam financiar as operações, né? Eles precisam emitir títulos de renda fixa ou debentures, enfim, para que a empresa consiga dar o giro, ou enfim, quando não tem tanto aporte de bancos, coisas assim. Então, por exemplo, esse aqui é um CDB, ó, 137% do CDI, ou seja, 2,65 é 100% do CDI, mais 37%, eu tenho 3,63 ao ano. Isso aqui eu dividido por 12, vai dar a minha rentabilidade bruta mensal. Tá? Então, esse daqui, ó, ele vence daqui 2 anos, 3 anos, né? 2021, 22, 23, 24. Daqui 3 anos, em abril de 2024. Aplicação mínima R$ 1.000. Esse valor aqui tem vencimento porque eu não posso mexer antes, eu não posso sacar ele antes. Uma reserva de emergência é boa num CDB, numa aplicação dessa para daqui 3 anos? Não, né? A reserva de emergência ela precisa ter liquidez, saque imediato, tá? Então essa daqui é uma ideia de um CDB. E aqui, pessoal, deixa eu interromper aqui, deixa eu falar com vocês de novo. Qual que é a ideia do investimento? Né? Aonde que eu vou para fazer o investimento? Professor, aonde que eu acho esse CDB? Né? Esse CDB ele vai ter, por exemplo, na minha cooperativa, vai ter no meu banco? Não, tá? O CDB, por exemplo, esses mais, digamos assim, por exemplo, um CDB da Riachuelo. Pessoal, coloca no chat, quem sabia que tinha um CDB da Riachuelo? Coloca sim ou não. Eu sabia ou não sabia? CDB da Riachuelo, você sabia que tinha? Só coloca no chat. Sim, não, bem tranquilo, pessoal. Aqui ninguém é profissional de investimentos, ninguém sabe tudo, é uma conversa. Ó, né? Por quê? A maioria de nós não tinha essa ideia. Por quê? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente pensa, e a nossa cultura, lembra lá da nossa cultura, que o lugar de investir é onde? Banco e cooperativa. Não é, tá? O melhor não é. Muitas vezes você pode ter lá uma aplicação inicial, daqui a pouco, mas eu te garanto assim, pessoal, hoje a gente está tendo nossa conversa, talvez é bastante informação, é bastante coisa, essa aula pode ficar gravada, depois eu disponibilizo ela, mas você começa a ter uma mentalidade um pouco diferente. Você tem 2 escolhas. Não, isso não fez sentido, esse cara é bem louco, né, falou coisa com coisa, falou que imagina que era melhor alugar uma casa que comprar. Não. Então não quero isso. Ou você, eu quero esse juro composto. Eu quero experimentar isso. E aí quando você começa a experimentar, já era. Você começa a usufruir disso, dos juros, e você começa a investir, vai ficando mais interessante a um ponto do quê? Que você pode ter esse tipo de CDB, por exemplo, na corretora. Então, o lugar para investir, pessoal, não é no banco, não é na cooperativa, é na corretora. O que é uma corretora? XP, Clear, Orama, BTG Digital é corretora também, Banco Inter tem corretora, tá? Ou seja, são corretoras que estão na CVM, lembra lá do Sistema Financeiro Nacional, que estão lá debaixo daquele guarda-chuva da CVM, que são empresas aonde os bancos, por exemplo, ou empresas, por exemplo, a Riachuelo foi até
na XP, né? Foi esse CDB eu vi na XP, fui até na XP e disse, eu tenho tantos milhões que eu preciso arrecadar, digamos assim, e é através de um CDB. Então, eu coloco isso lá na vitrine. Imagine que a corretora, ela é uma vitrine, ela é como se fosse um marketplace de muitas operações, de muitos tipos de investimentos. Então, hoje, a maioria das corretoras, pessoal, não cobra mensalidade para você manter a conta. Então, você pode finalizar essa nossa conversa aqui e abrir uma conta na corretora. Tá? Mas assim, vai com calma. Não, né? Amanhã você vai. Não, eu abri a conta na corretora e agora o banco. Calma. Não quero ter problemas. Vamos com calma. Então, qual que é a ideia? Abrir a conta na corretora não quer dizer que eu preciso mandar dinheiro para lá imediato. Também não, tá? Você vai mandando, você pode fazer um Pix, você pode analisar o cenário, como é que é a estrutura porque é um programa, né? Corretora hoje tem prédios grandes também da corretora e tudo mais, mas é tudo digital. Eu lembro quando eu comecei em 2008, nossa, era muito caro operar. Você comprar uma ação era muito caro. Eu lembro que eu fiquei de 2008 a 2012 só em clube de investimento, porque era muito caro. Eu comecei com R$200 no clube de investimento. Aí foi indo. 2012, quando eu entendi mais, estudando mais, aí o que aconteceu? Fui para comprar de ações, enfim, daí fui sozinho, né, teoricamente. Aí fui comprar as minhas ações e tudo mais. Mas era muito caro. O mercado fracionado era caro, você tinha mensalidade na corretora. Então, se você operasse, não operasse, era, na época, acho que era em torno de R$30 mensal, alguma coisa assim, para você manter a conta. Para você comprar uma ação era muito caro também. Então, te afastava. Hoje, não. Hoje, se nós pegar o exemplo da Clear, já vou mostrar para vocês a Clear, fica comigo aqui mais um pouco, já vou mostrar para vocês na prática. A Clear, por exemplo, o custo é zero, enfim, então tem uma série de situações, tá? Então essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês também, que lugar de investir, lugar de achar CDB da Riachuelo, por exemplo, é na corretora. E assim que você vai achar, por exemplo, debênture de outras empresas grandes, que muitas vezes você só vê a propaganda da empresa, por exemplo, e aí você pode ser sócio dela indiretamente, né? Que não seja por ações. Então, esse é o CDB. Então, falamos de tesouro direto, falamos de poupança, CDB, e agora a parte que eu mais gosto, a parte que eu vivo isso praticamente, leio isso diariamente, né, que é o quê? Fundos imobiliários e ações. Esse é o que vai gerar, por exemplo, uma aposentadoria melhor, pessoal, do que você ter uma previdência privada ou do que você ter o esperar pelo INSS e tudo mais. Tá? Então, nós temos duas categorias que é o quê? Fundo imobiliário. São fundos de investimentos, né, destinados aqui, deixa eu só compartilhar minha tela. Fundos imobiliários, aqui, ó, fundos imobiliários, vamos lá, fundos imobiliários, muito bem, aqui, ó. Então, nós temos o que? São investimentos, né, são fundos de investimentos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, ou seja, voltados à área da questão de imóveis, né? Então, aí a gente pode ter diretos, né? Dono lá de determinada empresa, ou de determinado resort, de determinada laje corporativa, ou através de letra de crédito de imobiliário, que é a LCI, ou letras de hipotecárias, que é o LH, CRI e assim por diante. Aqui é só um conceito. E qual que é a ideia do fundo imobiliário na prática? Vou só voltar aqui. Fundo imobiliário, pessoal, é bem incrível porque imagine o seguinte: o maior edifício da sua cidade, quanto ele custa? Sei lá, vamos imaginar que o maior edifício da nossa cidade custe 50 milhões. Imagine você o quanto tempo teria que trabalhar, quanto tempo teria que se desenvolver para chegar a 50 milhões, ou quanto crédito no banco você teria que ter para chegar em 50 milhões e dizer, fulano, quero comprar teu edifício inteiro, tá aqui, comprei. Ia demorar. Tá? Então, o fundo imobiliário é o quê? Digamos assim, eu pego aqui e vi o edifício para venda, aí eu digo, Cláudio, Edilson, Fernanda, Gabriel, Guilherme, Gustavo, Jéssica, Joel, Jorge, Juliana, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí 50 mil reais cada um e vamos comprar esse determinado edifício, ou uma casa, vamos baixar para uma casa, vamos comprar uma casa?
Ah, não, 50 mil cada um, ok. A gente vai alugar essa casa e todo dia 15, quando o inquilino pagar o aluguel, 95% desse aluguel a gente divide, né, entre os sócios dessa casa. E os outros 5% fica para reformar, para isso, para aquilo. Isso é fundo imobiliário, pessoal. Tá? Então, de uma forma bem prática, de uma forma bem rápida, para mim não me avançar muito, isso é fundo imobiliário. Como que eu faço isso? Fundo imobiliário. Tá? O fundo imobiliário hoje, a gente tem desde fundo imobiliário de cemitério, de shopping, de hospital. Laje corporativa é o quê? Por exemplo, um prédio que é todo alugado para escritórios. Isso é a laje corporativa. Galpão logístico, galpões hoje que são alugados pela Magazine Luiza, pela Amazon, N galpões aí da parte logística. É por isso que às vezes você compra um produto e chega rápido na sua casa. Tem um galpão, um centro de distribuição próximo da região que você mora, que ele agiliza isso. Né? Então a empresa, o negócio dela é venda, então ela vai alugar esse galpão. Então, muitas vezes esse galpão é dono, tem um fundo imobiliário que é dono. Agora, recentemente, por exemplo, a Globo vendeu uma parte lá do imóvel que ela tinha para um fundo imobiliário. Né? Ou seja, um edifício lá, penso que era administrativo, alguma coisa assim, vendeu para um fundo imobiliário. Ou seja, vários cotistas, que é assim que a gente chama, vários cotistas compram e mensalmente recebem aí os dividendos. Tá? Então é incrível a parte do fundo imobiliário. Por isso, pessoal, que eu falei o quê? Aquele valor lá de trás dos 87.874 que o Gustavo colocou aqui no chat para nós, ó, 87.874,36. Já vou converter ele em fundo imobiliário para a gente ter uma ideia. Tá? Então, qual que é a ideia? Mensalmente, se você for comprando fundos imobiliários, cada cota que você compra, ela vai te dar direito a um pequeno aluguel no mês seguinte, tá? Então, qual que é a ideia? Deixa eu mostrar aqui para vocês ó, o que é o fundo imobiliário. Deixa eu só acessar o site aqui. Ó. Tem um site que é bem interessante, que é o Funds Explorer. Tem outros também, tá? Se você colocar no próprio Google, o pessoal já vai aparecer. Mas o fundo imobiliário é justamente isso. Ele vai ter um valor da cota, deixa eu compartilhar minha tela aqui, ele vai ter um valor da cota, você vai comprar uma cota, e essa cota, ela pode oscilar, ela pode se valorizar ou não, ela pode sim, você pode perder um pouco na cota, ela é variável essa cota, né? Mas imagine, por exemplo, aqui, ó, buscar aqui um fundo imobiliário, que é um de acesso, eu sempre falo dele porque ele é o quê? Esse aqui é um acesso bem interessante, ó. Só buscar aqui, ó. Deixa eu colocar no Google mesmo aqui, ó. MXRF11, tá? Quem me conhece, enfim, sempre sabe que eu falo do MXRF11, ó. Por quê? Olha só o MXRF11. O valor da cota dele, pessoal, R$10,58. R$10,58, tá? R$10,58. O último rendimento, 8 centavos. Isso representa 0,77%. Ou seja, já é mais que 100% da Selic e 100% do CDI. O patrimônio dele é de 2 bilhões. Tá? Então, se nós estamos aí dia 26, último dia do mês, eu tiver esse fundo aqui, imagine, né? Pessoal, isso também não é uma recomendação de compra, tá? Mas assim, se eu tiver esse ativo, esse MXRF11, paguei R$10,58, fiz um Pix lá para a corretora de R$15, comprei o fundo imobiliário, dia 15 do mês que vem, vou ter 8 centavos na minha conta. Esse mês ainda não saiu do mês que vem, né, a provisão, mas foi isso que aconteceu agora no mês de abril, tá? Então essa é a ideia do fundo imobiliário. Então você imagine, por exemplo, aquele valor lá que a gente comentou, né, de R$87.874, se a gente comprasse dividido por 10,58, isso vai dar 8.305 cotas, vezes 8 centavos, 8.305 cotas, vezes 8 centavos, vou colocar aqui, 8.305, vezes, opa, ele está pegando outra janela aqui, só fechar, abrir de novo, aqui, ó, agora vai, 8.305 vezes 8 centavos, nós teríamos aí de dividendos R$664. Então aí você começa a imaginar o quê?
Então, a entrada lá do Minha Casa Minha Vida, se eu estivesse comprando esse fundo imobiliário, eu estaria ganhando por mês R$ 664,40. Exatamente. Tá? Então, essa é a ideia, pessoal, dos fundos imobiliários. Imagine esse outro aqui, ó, esse MXRF11. Deixa eu ver o RECT. O RECT 11, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Não. R11. Também não. Deixa eu já mostro aqui para vocês. O HCTR11. HCTR11. Esse aqui que eu queria mostrar para vocês. HCTR11. Aqui, ó. Olha só, HCTR11. Tá? Vou pegar aqui os mesmos 87.874, 87.874,36 dividido pela cota do fundo imobiliário, ou seja, quanto ele vale. Hoje ele fechou em R$ 147. R$ 147. Eu poderia comprar 597 cotas. Olha só o último rendimento dele, R$ 2,00. Ele é um fundo de fundo, R$ 2,00. Então, vezes 2. Eu teria aqui R$ 1.195,56. Tá? Então, assim, é quase o valor da parcela, né? Quase o valor de uma parcela lá de um financiamento. Então, R$ 1.195, você investiu 87.874 e foi o que aconteceu, por exemplo, agora no mês de abril que passou, eu teria aí 1.195. Tá? O montante, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. O valor da cota ele pode variar, então ele pode ficar 147, 145, 150, 130, pode acontecer, ele é variável. Tá? O montante do dividend yield também é variável. Tá? Então esse último mês foi R$ 2,00, pode ser que o mês que vem seja 1,80, mas percebe o quanto a mais a rentabilidade é muito maior, por exemplo, num fundo imobiliário. Tá, do que qualquer outra situação. Só que o detalhe, qual que aí, por isso que eu falo que isso é uma grande aposentadoria, uma grande situação. 1.195. Ok, professor, eu investi 87.874 e vou ganhar 1.195, né? Isso não é recomendação de compra, pessoal, mas é só uma simulação. Ganhei 1.195, nossa, é bastante. Então eu já posso comprar agora um iPhone, que daí eu faço em 10 parcelas de 1.195, meus fundos imobiliários pagam. Não é essa a ideia. 1.195, você pode reaplicar. Então, 1.195 dividido por 147 te daria mais 8 cotas. Vezes 2, R$16 a mais, todo mês. Tá? Então, você, quando entende o bolo de neve que gira de juros sobre o seu capital, e aí você começa a receber isso, é pouco provável que você vai pensar em comprar um iPhone. É pouco provável que você vai pensar em comprar algo, digamos assim, que não gere essa rentabilidade, que não gere lucro. Tá? Entendido, pessoal? Fundos imobiliários. Pessoal, vocês já conheciam fundos imobiliários? Já tinham ouvido falar de fundos imobiliários? Coloca no chat sim, não, já tinham ouvido, já tem o fundo imobiliário, pode colocar. Sim, muito bem. Luana já é investidora, já tinha ouvido. João. Não, mas gostou. Eu também gosto demais, Luana. É muito bom. Fundo imobiliário é bacana. Jéssica, investidora, já tinha ouvido falar. Jorge, investidor, muito bem. Muito bem, pessoal. Que bom, que bom. Já tinha ouvido falar, Gustavo, muito obrigado. Bacana, pessoal. Essa é a ideia, né? E quando a gente ouve falar, o que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês tiverem de situações, professor, posso comprar, não posso? Fiquem bem à vontade, tá? Esse assunto não encerra aqui, eu deixo aberto para vocês pedirem, enfim, sobre aquilo que o pouco que eu sei sobre essa área, mas fique bem à vontade para depois a gente poder conversar mais, tá? Então, fundo imobiliário é essa a ideia, tá? Então, qual que é a grande ideia também? Pegar o que eu recebo de fundo imobiliário e comprar mais fundo imobiliário. Então, você vai fazendo um bolo de neve ali. Eu lembro logo lá, quando eu comecei com fundo imobiliário, mais ou menos em 2016, por aí, os primeiros, assim, você olha centavos que cai na tua conta, centavos. Se você desiste, diz, não vou mais fazer isso.
nossa, hoje já transforma, fica uma situação bem importante, bem interessante. É isso que a gente simulou aqui, pessoal, com uma entrada de um financiamento de um Casa Verde e Amarela, do antigo Minha Casa Minha Vida. Então, lógico que vão ser valores menores, às vezes você vai começar com R$50, que seja R$50, mas você vai vendo lá os centavinhos crescer, você vai vendo daqui a pouco, só o que você recebe de dividendo já é o valor de uma cota, e aí você vai comprando, tá? Então é bem interessante. Então essa é a ideia dos fundos imobiliários. Pessoal, e aí para nós finalizar, eu me estendi muito já, eu queria ser mais objetivo, mas é algo que é bem interessante, é importante que vocês saibam. Ações, né? Então ações é incrível também. Ações é um mundo assim que eu vejo também que o longo prazo ele vai chegar, ele vai nos favorecer, né? E obrigado, Joel. O que você precisar à disposição, tá? Ah, professor, eu quero fazer um outro call. Vamos fazer, tá? Falar de finanças é incrível. Ações, pessoal, é incrível porque assim, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O que é uma ação? A ação é você ser sócio de uma empresa, sem aquela burocracia toda de contrato social, sem aquela situação toda de você entrar e sair da empresa pelo contrato social, mas é o quê? Hoje, né, nunca se falou tanto no mercado de ações, nunca teve tanto golpe no mercado de ações, nunca teve tanta gente perdendo dinheiro no mercado de ações, por quê? A ideia do ganho rápido. Tá? Então, assim, não fica bravo comigo, mas o ganho rápido não existe, pessoal. Tá? O day trade é bom? O que eu vou te falar? Eu, particularmente, já fiz, já ganhei algum dinheiro, enfim, mas, assim, não é um estilo de investimento. É um dinheiro, assim, que, por exemplo, você vai ter, eu quero 5 mil, vou ver o que vai dar, vou fazer o mercado de dólar, o mercado de índice. Pode sim ganhar, né, assim como você pode perder. Você consegue ganhar muito rápido, mas você perde numa velocidade até maior. Então, as ações, na ideia, o que é? Representa uma fração do capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, o investidor se torna sócio dela, né? Ou seja, você vai passar a correr o mesmo risco do dono da empresa. Imagine o maior mercado da sua cidade. Chegasse para você e falasse assim, ó, com R$1.000 você se torna sócio do mercado. Você topa? Ah, topo. Aí amanhã, por exemplo, sei lá, morre um funcionário no mercado. Nossa, que extremo, professor. Pode acontecer, hoje aconteceu aí numa rede grande. Ontem, acho que foi. Morre um funcionário. Você ainda quer ser sócio? Ou seja, é o ônus de ter uma empresa. Sim, vai ter toda a parte lá burocrática, vai ter toda a questão de indenização, enfim, mas a operação vai continuar. Então você vai ter lá, você vai ter as vendas, vai vir períodos melhores e períodos que vai ter que talvez fechar, enfim, mas você é sócio. Vai chegar num período, aí os contadores, né, apurar os administradores também, mas os contadores mais a fundo, vai apurar esse balanço, vai ver, teve lucro? Ah, teve. Então a gente vai dividir. Opa, essa é a parte boa. Não teve lucro. Tá, teve prejuízo, mas nós temos caixa, ninguém precisa tirar nada do bolso, mas também ninguém coloca nada no bolso. Opa, também é uma situação. Então, por isso que as ações, pessoal, também viram um bolo de neve, tá? Eu lembro lá da minha primeira ação que eu comprei, nossa, foi um fiasco. Era o grupo Vanguarda na época, uma empresa falida, quebrada, arrebentada. Mas lá em 2012, era o quê? Era uma das mais baratas na bolsa, e eu queria ter a experiência. Acordava e ia dormir com aquela ideia de comprar uma ação, Eu olhava para aquele mercado, era tudo muito caro. E esse grupo era muito barato, claro, ele estava tudo arrebentado, tudo quebrado, né? Falido já, enfim. Não, mas foi pela experiência, tá? Então, todas as ações que a gente comprar vai sempre performar bem, vai sempre subir muito? Não. Né? Tem empresas que, de fato, tem uma governança corporativa ruim, tem uma empresa que tem muita mão do governo, no sentido de ser uma gestão um pouco mais devagar, digamos assim, né? Mas são situações. Mas a grande ideia é o quê? A partir do momento que você se torna sócio de uma empresa boa, de uma empresa que está sendo lucrativa, ou de uma empresa que você trabalha, por exemplo. Talvez você trabalhe numa empresa que ela está na bolsa e você não tem ações. Meu Deus do céu, vamos ter que conversar. Tá? Se você trabalha numa empresa que ela tem ações na bolsa, compre as ações da sua empresa. Você está dentro da operação, você tem ali, conhece a estrutura,
e você passa a agir como dono daquilo. Né? Eu acho interessante quando passo, por exemplo, na frente do... Eu tenho ações do Bradesco, passo na frente do Bradesco, o meu banco, né? Você vai, talvez, na Renner, diz, minha loja, você é acionista. Logicamente que, digamos assim, é o menor, talvez, ou muito pouco na operação. Mas aquilo é parte do seu capital. Né? É claro, Joel, baita pergunta. Risco, pessoal, exatamente isso aí que o João comentou. Ó. Da mesma forma que sobe, ela pode sim descer. Então, por exemplo, assim, minha reserva de emergência vai ser em ações? Não. Eu quero trocar meu carro, vou fazer uma operação na bolsa? Não. Eu quero fazer um MBA, quero fazer um intercâmbio, bolsa? Não. Bolsa é assim. Tenho minha reserva de emergência, já saí do endividamento, já tenho ali digamos, uma primeira base financeira legal. Quero ver como é que é esse mercado de ações. Tenho R$1.000, por exemplo, e se amanhã eu tiver R$10, não vai ter problema. E se eu tiver 3.000 também, não vou ficar largando foguete, contando para a família e pegar dinheiro do tio, do pai, querendo investir nessa ação, tá? Não façam isso, pessoal. O que acontece? As ações é ao longo prazo. Então, esse risco, imaginem vocês, pessoal, deixa eu voltar aqui. Que é muito interessante. É muito interessante mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o IBOV. IBOV é outro índice, né? O Ibovespa. IBOV. Só colocar aqui. Deixa eu só ver aqui, ó, de um ano atrás. Aqui, ó, TradeView que eu queria chegar. Neste cara aqui, ó, TradeView. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Pessoal, mais um pouquinho eu já vou finalizar, tá? Então, já vamos conversar. O que exatamente, ó, seria um dinheiro, digamos assim, ó, se performar bom, se ele aumentar bastante, legal, tá? Mas se você perder ele também, é um risco. Tá? O interessantíssimo da ação é o que, pessoal? Eu ter um objetivo. Eu comprei essa ação a R$10. Quando ela chegar a 12, independente, eu vou vender ela, tá? Porque ela chegou no percentual que eu desejava. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Eu quero só mostrar um gráfico bem interessante para vocês, falando um pouquinho do risco. Tá? Tem um objetivo quando você compra uma ação e quando você vende ela. Chegou no objetivo, vendeu. Aqui, ó, pessoal. Tá? Talvez vai ficar um pouco pequeno, enfim, mas depois eu posso mostrar, passar o link para vocês. O Ibovespa, né? Ibovespa aqui é o índice geral, ó, hoje fechou aqui quase no 0,05, quase 0 a 0. Então nós temos o seguinte, ó. Esse aqui é dos últimos, deixa eu pegar aqui de um ano, ó. Ibovespa de um ano. O que aconteceu aqui? Deixa eu pegar ele aqui, novembro, julho, mais ou menos aqui, ó. Vou ter que estar logado. Bom, aqui eu tenho também da ideia de maio do ano passado. Ó. Maio do ano passado deu aquela queda toda de 2020. Aqui, ó, aqui que eu queria chegar. Ó. Março, dia 18 de março do ano passado. Foi um dia assim, muita quebradeira. Ó. 18, 20 de março. Ó. Ela chegou a 63 mil pontos. E aí depois veio retomando e chegou aqui e bateu nos 124 mil pontos, que é o quê? É um índice. Imagine aqui, ó, você ter 10 mil. E aí isso caiu, né? Caiu, foram aqueles dias que a pandemia veio, enfim, ninguém sabia muito certo o que estava acontecendo. O mercado ele saiu aqui de 116 mil pontos e despencou. Ó. Então aqui muita gente perdeu dinheiro, porém muita gente ganhou muito dinheiro. Aí eu aproveitei e comprei muita ação, porque assim, ó, o mundo não estava acabando naquele momento. Ó, CVC B3, por exemplo. Olha a CVC aqui. Ó. CVC foi uma ação que não estava na minha carteira, mas foi oportunidade. Porque olha só, ela vinha, olha só a CVC aqui, ó, novembro. Depois você pode ver isso com calma aí na sua casa, enfim, no seu computador. Aqui 19, aqui, ó. Aqui foi aonde ela desceu bem, ó. Novembro, deixa eu tirar esse anúncio daqui, ok. Fevereiro, aqui em março, ó, 18 de março.
Ela chegou a 6 e pouco, cheguei a comprar ela 6,20, eu acho, nessa faixa. 6 ou menos, talvez. Não, mas foi na casa dos 6 que eu comprei ela. R$ 6, ó, uma ação que valia 41. Então imagine você ter lá, por exemplo, 1.000 ações dela, 41 mil reais. Né? 1.000 ações, 41 mil. Aí, em poucos dias, ó, em janeiro para março, você ter 6 mil. E aí? Então é isso que o Joel comentou. Esse dinheiro eu posso perder ele? Não posso, claro, pessoal, que assim, ó, quando você investe em ações, tem alguns parâmetros. Então, da mesma forma que você define, eu quero ganhar tanto, quero ganhar 5%. Quando atingir 5%, eu paguei X, chegou a 5% independente, vou vender. Da mesma forma, eu posso perder 2%. Então, paguei X, comecei a perder 2%, eu vendo. Eu saio com prejuízo controlado, tudo certo, deito e duro. Tá? Essa é a ideia. Então, esse é o mercado, essa é a volatilidade. O que eu sempre sugiro é o quê? Você buscar algumas ações, ou uma ação específica e acompanhá-la por uns dias, só para a gente ter ideia. Então, por exemplo, aqui, a CVC, que eu estava conversando com vocês, que é de viagens e tudo, né? 6,80. Ela foi, né? Aqui, quando ela chegou nos 13, eu vendi, porque não fazia parte da minha carteira e tal. Dobrou, né? Maio. E aí veio vindo, ó. Hoje ela deve estar ali nos 23, ó. 23. Então imagine quem comprou ela a 6,5, vamos colocar aqui, a 6,50 menos 23,32. Foi R$ 16 por ação. Tá? Então, claro, ela retomou o patamar que ela tinha lá em janeiro de 2020? Não. Né? Lá ela estava R$ 41, mas ela vem retomando. Tem vacina, tem isso, tem aquilo. Então vem retomando. Então essa é a volatilidade, pessoal, que a gente precisa ter em mente que, opa, é um dinheiro que eu tenho, mas eu posso perder. É um dinheiro de ações que eu tenho, mas eu posso perder. Então, por isso, muito bem o Joel colocou, eu tenho que ter objetivo. Tá? Ações, pessoal, eu tenho que ficar o dia inteiro na frente do computador? Não. Eu preciso comprar e vender ações todo dia? Não. Eu posso comprar. Eu tenho ações, por exemplo, que eu comprei lá em 2018. Pede se eu vendi elas? Nem pensar. Só compro mais. São as ações da Prio. Gosto muito da Prio. Prio 3. E elas têm um código e tudo mais. Mas é só uma ideia que eu queria compartilhar com vocês. Outra situação que eu queria compartilhar com vocês também é o quê? Ó? Quer ver? É quando a gente opta por não ter um passivo. Quer ver? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Só pegar minha apresentação aqui. Ó. Aqui, ó, isso aqui. Vamos lá. E daí eu já vou concluindo. Aqui para nós terminar com as ações. Então tem essa variação. Olha só, pessoal, esse exemplo aqui eu gosto bastante. Por quê? Muitas vezes a gente vai optar por ter um passivo. Né? Então, por exemplo, ó, nada contra o carro, nada contra a montadora, é só um exemplo que todo mundo vai identificar. Um Onix Zero lá em 2015, ele valia R$ 48.050, tá? Se eu tivesse comprado na época, eu não compro o Onix, compro um carro menor ou coisa assim, e optei por comprar ações, por exemplo, de algo relacionado a carro também, tá? Então imagine que eu comprei lá esse valor do Onix, eu comprei nas ações da Localiza, RENT3, RENT 3, da Localiza, né? Locação de carro. Eu comprei em ações. Então, lá em 2015, ela era 6,50, eu comprei 7.392 ações. Não vou comprar Onix, vou comprar um carro menor, vou comprar um outro carrinho e não vou comprar esse carro zero, tá muito caro. Peguei esse valor, comprei, por exemplo, em ações, 6,50, 7.392 ações. 2015 para 2020 são 5 anos, mais um ano, 6 anos. Hoje, a Rente 3, abril, né, de 2021, R$ 64,18. Eu ainda tenho as 7.392 ações. Só que essa ação valorizou. Então, eu, por exemplo, né, se tivesse feito a operação, você teria hoje R$ 474.418,56. Dava para comprar um Onix Zero? Não dava. Dava, né? Hoje daria. E o Onix daquela época, hoje ele depreciou R$ 4.000. Ele vale R$ 44.482. Tá? Claro, pessoal, aqui é assim, ó.
Deixa eu voltar aqui para vocês não me entenderem mal. Qual que é a ideia? Deixa eu voltar aqui. Qual que é a ideia? Demonstrar que, eu posso sim fazer uma operação e 6 anos. Durante esse prazo, ela só caiu, ela só subiu, ela teve oscilações. Então ali você pode ter comprado mais, você pode ter vendido, você pode ter comprado, ou você pode ter esquecido, comprei as ações e eu quero isso para longo prazo. E aí nós temos esse resultado aí. Então de 48 mil para 474 mil. Tem toda uma questão de imposto, mas é bem tranquilo quanto a isso também. Os contadores, aí, os futuros contadores e administradores, é importante a gente falar também dos impostos, enfim, mas é assunto para uma outra aula. Mas eu quero te mostrar o quê? Boas empresas, pessoal, empresas que geram lucro, que têm crescimento, que são pouco endividadas, que os gestores possuem ações, tá? Então, todo momento tem isso. E você pode fazer parte desse digamos assim, desse mercado, tá? Então, agora, para nós, assim, finalizar, só quero te mostrar aqui na prática, uma das contas que eu tenho. Hoje eu tenho conta em 8 corretoras, tá? 8 corretoras justamente para quê? Para ter uma ideia do que está acontecendo em cada corretora, para ter uma ideia daquilo que uma tem, a outra não. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Uma janela, vamos lá. Eu quero compartilhar contigo aqui, ó. Esse daqui é uma conta real que eu tenho, é uma das 8 contas que eu tenho, na Clear, tá? Clear.com.br, depois você pode acessar. Você pode abrir também Deixa eu ver se está mostrando a tela aqui, deixa eu tentar de novo. Deixa eu ver se ele vai permitir. Talvez ele não permita porque eu tenho um certificado aqui. Deixa eu só mostrar aqui, só um pouquinho. Vamos lá de novo. Janela, vamos tentar de novo. Compartilhando. Agora foi. Aqui é na Clear, né, pessoal? Então a Clear é uma corretora, você pode abrir sua conta, custo zero, tudo gratuito, enfim, lê bem antes de fazer. Mas qual que é a ideia? Aqui eu tenho as ações, ó. Então, por exemplo, uma ação do Bradesco aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, e digitar a ação, ou clicar aqui, depois você vai escolhendo as ações, né? Aí você pode vir aqui comprar uma ação, por exemplo, no mercado fracionado, você pode vir aqui comprar uma ação. Uma ação hoje o mercado já fechou, né? Mas ela custaria R$ 23,52. Tá? Então, fundo imobiliário, BDR, que é uma forma de você investir no exterior, né? Porém, com capital brasileiro. Tá? Então, essa é a ideia da corretora. É aquele ambiente ali que você vai poder estar investindo, poder estar comprando ali suas ações, recebendo seus dividendos, né? E aí é onde o negócio começa a gerar uma riqueza. O que eu, Irineu, hoje gosto muito é o quê? Fundos imobiliários, que ele vai te gerar um mensal e isso vai gerando mais dinheiro. Boas empresas, aonde elas paguem dividendos, boas empresas que possam valorizar, né? Então, tomar muito cuidado, pessoal, com situações assim, ó, a próxima empresa que vai explodir na bolsa. A gente ouve muito, né? A próxima Magazine Luiza. A Magazine Luiza se comprava lá atrás a R$2. Hoje, deixa eu até ver, MGLU3, deixa eu ver até quanto ela fechou hoje, ó, 21,71. Acho que teve desdobramento, né? Então, são situações que muitas vezes a gente vai encontrar isso no mercado quase como uma promessa. Então, cuidado com isso, pessoal. Tá? Isso são situações assim que vai no longo prazo, vão se fazendo, digamos assim, no longo prazo isso vai ficando interessante, vai pagando bons dividendos, tá? E aí a gente começa a ter uma rentabilidade. Tá? Eu vejo assim, por exemplo, hoje, mais de 10 anos nesse mercado, o quão incrível ele é. Nas oscilações, nas situações de queda, nas situações de alta, tá? Então, qual que é a grande ideia também? E daí a gente finaliza. Eu abro aqui para perguntas. O procedimento é muito tranquilo, né? Você abrir a conta na corretora, faz um Pix e escolhe uma boa ação, uma boa, digamos assim, um bom ativo, e aí você começa a fazer seu investimento. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria compartilhar hoje, pessoal. Penso que a gente se estendeu um pouco, eu queria conversar 1 hora só com vocês, segunda, enfim, né? O pessoal muitas vezes cansado e tudo mais, mas essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês.
compartilhar também que o mercado é bem interessante, o mercado é muito bom, o enriquecimento rápido não existe, né? Isso é uma situação assim que é bacana você ter a ideia do que investidor, médio e longo prazo, o como você quer se aposentar. Eu sempre brinco muito, né? Hoje, o teu salário, você precisaria de quanto investido para amanhã, digamos assim, dizer, eu posso não trabalhar e ter o mesmo salário. Né? Então, eu ganho, por exemplo, R$3.000 mensal. 3 mil eu posso dividir pela rentabilidade do fundo imobiliário. Então, 3 mil dividido, imagine R$3.000 dividido por 0,08, que foi aquele primeiro fundo que a gente viu. Então, precisaria de 37.500 cotas, vezes 10,60, vamos jogar, com 397.500, eu conseguiria gerar mensalmente R$3.000. Né? Então, opa, aquela ideia que muitas vezes a nossa cultura, lembra lá a nossa cultura? Nos inserir aqui. Não, você tem que chegar a 1 milhão, e aí quando chegar a 1 milhão vai mudar. 1 milhão é só uma marca, é um parâmetro, né? Mas você consegue atingir algumas coisas antes com um menor fluxo de dinheiro, né? No momento que a gente está passando. E aí, claro, se você chegar nisso, é porque você já está preparado para chegar a 500, a 600, a 1 milhão, e aí ninguém te para. Tá? Então, pessoal, essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês. Pessoal que ficou até agora, muito obrigado. O que vocês precisarem, deixa eu só parar aqui a gravação, daí a gente já abre também para perguntas aqui, deixa eu só interromper. Pronto.